Yeah. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, aqui é Vasco, eu sou o Luiz Fernando. Eu sou o Luiz Marques. E hoje a gente está fazendo aqui uma live curta, uma live shorts. Saideira 2022. Saideira pra gente comemorar, na verdade é uma live mais de retrospectiva, a gente teve um ano de 2022, um ano difícil, na verdade 2021 e 2022, mas antes de começar, antes de falar sobre detalhes, eu vou pedir para você se inscrever aí no nosso canal. Você que está dando tanta moral pra gente, a gente está fazendo a 20ª live, começamos aqui em junho e temos, graças a Deus, um crescimento exponencial para as nossas pretensões. A gente está alcançando números que a gente nem imaginava quando começou esse projeto e agradecer muito a você pela sua colaboração, pela sua participação, pela sua audiência e pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, faça essa inscrição, ativa o sininho, compartilha aí a nossa live. Essa moral é muito importante. Vou pedir também para você fazer um Pix pra gente, aproveitando aí, ó, o ano tá acabando, é a última live do ano, dá essa moral pra gente. Qualquer centavinho, aproveita aí o seu 13º, gasta 1 centavo com a gente, que vai ser de grande valia, com certeza absoluta. Nosso Pix, nossa chave Pix é doe@servasco.com.br. Tá aparecendo aí o QR Code na parte de baixo do seu vídeo. Você pode, através do seu aplicativo bancário, fazer essa doação, dar essa moral pra gente. É ou não é, meu parceiro? É ou não é, meu irmão? É a saideira do ano, cara. Saideira do ano. Sabor especial. É isso aí. Já um clima de nostalgia, né, cara? Um ano difícil, como eu falei logo no início. Um ano bem complicado pra gente. Na verdade, 2 anos dos mais difíceis que a gente já teve. Nem o vascaíno mais pessimista esperava 2 anos tão tenebrosos, mas a gente saiu dele, né, cara? Sem dúvida saiu nenhuma. Deles. Pensar que a gente só volta agora ano que vem, né, cara? É isso aí, ano que vem, mas já com uma perspectiva muito grande, né? De tudo que vem acontecendo aí, essas contratações, dinheiro no bolso do nosso clube, pra gente poder tocar um ano com da maneira que o Vasco sempre tocou, né, cara? Um Vasco forte, um Vasco brigador de títulos, enfim. É verdade, Luiz. Acho que quando a gente fala do grande amor da nossa vida, que é o Vasco, fica tudo mais fácil, né? Mesmo quando o Vasco dificulta, a gente... É fácil pra gente falar de Vasco, né? É verdade. Mesmo até triste em alguns momentos, né? Eu falei desse nosso crescimento. Como que a gente ia imaginar crescer da maneira que a gente cresceu no time, com o time naquela draga que tava, né? E aí, continua. Total, cara. Então, quando surgiu, na verdade, a ideia da gente colocar o projeto em prática, né? Era um projeto que já estava concebido já há algum tempo, mas que a gente estava sempre esperando uma hora boa. Uma oportunidade. Eu acho que a gente pegou o melhor momento do clube num ano, que foi aquele primeiro turno da Série B, que a gente fez um primeiro turno muito acho que bom. A gente terminou em segundo, se eu não me engano, mas enfim. Que foi ali final de junho, início de julho, né, cara? Então, quando a gente, 2 malucos vascaínos, resolveu botar aí o projeto em prática, né? Então, quando a gente teve lá tudo começando pelo Bessa, aliás, Bessa, um abraço pra você. É verdade, irmão, deu o pontapé inicial aqui pro nosso projeto, a gente é muito grato a você. Né? E aos outros convidados que passaram por aqui, né, cara? Não, e antes da gente falar de convidado, Marques, eu gostaria de agradecer algumas pessoas especiais, né? As nossas companheiras. Olha agora, né? sem chorar, né, cara? As nossas companheiras, a Fernanda, a Luana, que deram força pra gente, cada uma da sua maneira, e contribuíram bastante. Nossos patrocinadores, agradecer especialmente aqui o Roberto da Robimar, Roberto e Marcelo, principalmente o Roberto, que sempre é um cara bastante atencioso comigo, comprou esse barulho aí do Ser Vasco, nos ajudou bastante. E tem mais também o pessoal do Gigante Nordestino. Léo, Alan, pô, não sei nem como agradecer vocês, o quanto vocês acreditaram no projeto. Pô, o Gigante Nordestino pode ter certeza que agrega muito valor pra gente, cara, que eu tenho certeza que pro ano que vem a gente vai estar ainda mais fortalecido. Exatamente. Agradecer também ao Josué da Lopes Enjoy Imóveis, que também esteve com a gente aqui no início do projeto. Agradecer a Up Beer, enfim, a galera que apostou na gente, apostou
apostou nesse projeto e você, com a sua audiência, com a sua participação, tá fazendo a gente sonhar um pouquinho mais alto, né, irmão? Tem a turma de dentro de campo e de fora do campo, Exatamente. né? Essa é a turma fora do campo, né, cara? Que foi tão importante pra gente. Exatamente. Né? E agradecendo também, como você bem disse, nossos convidados, começando pelo Bessa, passando pelo Giovanni, pelo Rica Perrone, pelo Edu Fuiclia, pessoas muito fortes na internet que nos ajudaram tanto aqui. Pela turma, pelos vascaínos, pelos youtubers vascaínos, Dieguinho, Juninho. Enfim, cara, todo mundo que passou por aqui. Nosso Sorato, nosso grande Sorato. Nosso Sorato, cara, então, que foi responsável por um momento tão importante nosso ali em 89. Eu acho que toda essa grade de convidados que passou foram igualmente importantes para tornar o projeto tão grandioso pra gente, né? A gente, como o Luiz falou no início, viu os nossos números tão crescentes semana a semana, ver a gente tão mergulhado num projeto desse. E num momento em que um clube, assim como a gente disse que no primeiro turno ajudou, a gente teve ali um segundo turno muito duro e que isso, obviamente, acaba tendo um efeito colateral em todos os projetos que envolvem o Vasco. Sem dúvida. Mas eu acho que quando a gente fala com amor do clube e acreditando no futuro, eu acho que é o combustível que a gente precisava para vir com isso até o final do ano cada vez mais fortalecido e principalmente, né, cara, deixar uma bola quicando maravilhosa para 2023, né, isso cara? Isso aí, eu tô tentando fazer um esforço aqui para lembrar de outros convidados. Eu lembrei aqui agora do Fábio Azevedo, que também é um youtuber vascaíno, um jornalista da melhor qualidade. Andrezinho do Molejo, pô, nosso puxador oficial do nosso samba, nosso cara. Samba, cara. Então, é isso. Irmão, passamos por várias vertentes, né, cara? YouTuber, galera, os artistas musicais, Rica, então os artistas da internet, né, cara? Então, os formadores de opinião. Isso aí. Todos eles, cara, não pensaram duas vezes em vir, né? E aí, o que a gente fala muito, que a gente faz questão agora de dizer, né? Quando o número tá lá estourado, é fácil você ir, né, cara? Porque se torna quase que... É uma mídia. Orgânico que traga uma mídia pra você. Agora, quando você vem acreditando num projeto, quando os números ainda são incipientes, cara, a gente fica muito honrado e grato, cara, dessa turma ter vindo e acreditado nesse projeto aqui desde o início, né? É isso, Serginho do Porto, grande abraço pra você, que eu falei só o nosso puxador, não falei teu nome. Serginho do Porto também colaborou aqui com a gente como convidado. O nosso Alexandre Esquerdo, vereador vascaíno, cara, tão importante no projeto do nosso CT Moacir Barbosa, foi o cara que articulou aquilo tudo lá, que hoje a gente tem um CT, ainda não está completo, ainda não está 100% pronto, mas já é um CT de clube grande, o que faltava pra gente, né? Lógico, cara, André Marques, locutor, enfim. André Marques, locutor. Tudo que permeia o nosso Vasco, cara, que a gente pôde trazer, a gente trouxe, cara. Então a gente tem aqui uma sensação de dever cumprido de 2022. Estamos aqui com essa saideira, aqui com essa mini retrospectiva, para que vocês, cara, façam parte dessa história. Então, o nosso brinde aqui, na verdade, é um brinde que vai aí por essa telinha dentro. Para ilustrar. Agora, nada melhor para ilustrar de pegar momentos que mais representaram a nossa emoção, a nossa colaboração, por que não? Porque somos torcedores e colaboramos com essa subida do Vasco, né? Você estando presente em praticamente todos os jogos em São Januário, eu em alguns, mas na torcida em todos. Eu acho que a torcida do Vasco merece muito essa homenagem. E aí o que a gente fez aqui? Separou alguns gols dos mais emocionantes, poucos na verdade, mas muito emocionantes, que fizeram parte desse nosso acesso. E aí sim, não é papo furado para nunca mais a gente voltar, né? Pelo amor de Deus. Nunca mais. Então, que os melhores momentos, né, do ano, a gente selecionou aqui alguns, impactem diretamente vocês, mas que também seja uma história que a gente não volte nunca mais, né? É isso. Vamos virar essa página e vamos embora. E, diretor, a gente vai começar com talvez o primeiro gol que mais representou. Na verdade, não é o que mais representou, mas um gol muito importante que mexeu muito com o nosso brio, principalmente pelo que o fanfarrão do goleiro adversário falou naquele jogo. Sem dúvida. Tá lembrado desse além de jogo? Golaço, foi dentro de um caldeirão fervendo, então tinham vários ingredientes. Transmissão em TV aberta para todo o Brasil. Isso. Gol do Figueiredo, nossa cria aí. Gol do Figueiredo contra o Bahia. Então, para quem tava lá no caldeirão,
Cara, que jogão, que golaço do Figueiredo. Eu acho que ali, cara, representou bem, explodiu o Caldeirão no gol dele. A força do Vasco. Esse gol representou muito a força do Vasco, não só pelo chute forte na bola, mas também todo aquele clima que envolveu essa partida. Se você que tá assistindo aí a live, se você buscar o vídeo desse gol, a narração, se eu não me engano, do Luiz Roberto, a emoção que ele transmitiu ali naquele momento, aquilo representa a força do Vasco, a força da torcida do Vasco, que foi o que fez talvez a grande mão da nossa subida. E era um confronto direto, se eu não me engano, esse jogo. O Bahia, como você bem disse, o goleiro deles falando besteira, e aí a gente ganhou. Ali, mais do que nunca, aquilo ali impulsionou a gente para um dos favoritos, né, cara? Então foi muito legal esse gol aí do Figueiredo. Figueiredo, parabéns. O Figueiredo é um cara que, apesar de não ser um cracaço, pode até vir a ser um cracaço. Hoje ele ainda não é um cracaço, mas é um cara que a torcida gosta demais. É um cara que se entrega. É um cara que tem uma identificação absurda com a gente e tem muita qualidade, principalmente para bater na bola. E foi ali que ele mostrou exatamente tudo isso, né? A qualidade para bater na bola. Foi ali que ele começou a se destacar. E eu diria que talvez esse gol tenha sido o grande responsável por alimentar a autoestima dele, que ele pôde, a partir daí, ficar mais à vontade para mostrar o futebol dele. Mostrar que é um cara decisivo também, por que não? E de fato se mostrou ao longo do campeonato um cara muito decisivo, né? Exatamente. Então, Figueiredo contra o Bahia é um dos nossos grandes momentos da Série B, né, cara? Começamos bem, né? Começamos bem, né, cara? Bem. 1-0 Vasco, dentro de um caldeirão fervendo, e aí quem teve lá sabe do que eu tô falando, né? É verdade. Agora, o segundo gol que a gente separou foi um gol também, esse talvez um dos mais emblemáticos. É difícil porque a gente separou 5, na verdade foram 4. Eu acho que o contexto desse jogo é o grande lance, né? O contexto do Maracanã, que é a nossa casa, assim como São Januário é a nossa casa, o Maracanã é talvez o clube carioca que mais se sinta à vontade no Maracanã, é o Vasco, por tudo que o Vasco já conquistou dentro do Maracanã, por ser o primeiro campeão da história do Maracanã, pela torcida do Vasco poder ter escolhido o lado que ela ia ficar no Maracanã. Enfim, o Vasco representa tanto e é tão forte dentro do Maracanã. Esse gol representou isso tudo. Muito, o Cruzeiro vinha numa fase muito melhor que a do Vasco. O Cruzeiro, tanto é que ele foi o líder a Série B toda, né? Ali era um momento que a gente colou neles com a vitória. Exatamente. E o Vasco ali mostrou a força, porque teve um jogo praticamente todo controlado. O Vasco acaba controlando esse jogo e um golaço numa jogada que participou Peck, participou Nenê, e esse garoto aí que deu esse peixinho aí maravilhoso, Getúlio. Verdade, Luiz. E esse jogo, como você bem disse, né? Ele começou com a atmosfera, né? Então a gente teve ingressos, se eu não me engano, esgotados em 2 dias, se eu não me engano. 48 horas acabou tudo. Dia e meio os ingressos esgotados, já compramos 70 mil ingressos, foram 70 mil pessoas no Maracanã. Porque só venderam 70, né? Senão a gente comprava mais. Podia botar 200 que a gente ia comprar. Disso eu não tenho a menor dúvida. E foi um jogo que envolveu muita questão de família. Sim. Então era um jogo que teve de novo uma projeção com TV aberta, inclusive citado pelo próprio Rica Perrone quando esteve aqui, que ele citou um pouco da história lá da... Ele fez uma live sobre esse jogo, que foi uma live que explodiu. Dedicada, verdade. Ele fez uma live dedicada para essa partida, essa live explodiu, e aí logo depois a gente teve a ideia de, por conta dessa live, convidá-lo. O Rica, que foi o único convidado que sentou aqui nessa mesa, que não é vascaíno, mas é um cara que tem uma identificação absurda com a torcida do Vasco. Um respeito enorme. Não torce para um time do Rio de Janeiro, que isso, assim, não adiantava só ele ter uma identificação. Se ele torcesse para outro clube do Rio, ele não seria convidado, né? A nossa live é uma live vascaína, com certeza e para sempre. Então, a gente achou por bem convidá-lo e a gente acertou em cheio. Foi o cara que deu os maiores números pra gente até hoje no Ser Vasco. Rica, muito obrigado mais uma vez. A gente é muito grato a você, meu amigo. Obrigado, Rica. Olha essa foto aí, Luiz. Eu tava lá, né? Eu não lembro se eu tava exatamente ali ou eu tava do outro lado. Cara, foi um jogo, como você bem disse, o Vasco controlou, o Vasco teve inclusive algumas chances de gol,
Pra aumentar, mas, cara, né, mas a festa que teve... Foi um gol que saiu, se eu não me engano, foi no primeiro tempo. Foi no primeiro tempo. Ou seja, tornou o jogo ali um pouco mais controlado. Mas, bicho, é mais um jogo. Você acabar sendo repetitivo nesse sentido. Não tem problema. Foi mais um jogo, cara, em que quem esteve presente, eu não tenho a menor dúvida que saiu um pouquinho mais vascaíno, se é que é possível, né? O cara sai, na verdade, ele sai com a alma lavada, né? Esse é o tipo de jogo que lava a alma, né? Muito, cara, muito. Cenário, Maracanã, essa atmosfera maravilhosa, a gente enfrentando o líder da competição. Muito. E chega lá e ele entende ali o que é o Vasco, mesmo. Total. O Vasco é isso aí, ó. Né, pra quem não sabe, né, assiste a gente, mas não sabe, São Januário você tem uma capacidade para 22 mil pessoas. Então, óbvio que nas piadas ali entre os amigos, a gente escutava sempre muito que o Vasco enchia porque eram 22 mil pessoas. Então, por isso, quando eu citei aqui que a gente botou 70 mil no Maracanã, com os ingressos sendo vendidos em 1 dia e meio, o que quando ele falou ali, se tivesse no Engenhão era mais 40 mil, se tivesse em Volta Redonda era mais 20 mil, enfim, se deixar, o Vasco fica com os 4 estádios no Rio de Janeiro, tá? E enche todos. Mas esse Vasco é Cruzeiro, 1-0 Vasco, e foi quando a gente encostou no Cruzeiro, que botou a gente mais um salto ali perto da primeira divisão, né? É isso. O terceiro gol que a gente vai mostrar... Esse merece até... respirar fundo. Foi a batalha lá do Paraná, não é isso? Foi a batalha de Ponta Grossa. De Ponta Grossa, Paraná. O Vasco estava enfrentando o Operário. Foi meio de semana. Meio de semana, a gente estava perdendo o jogo. O primeiro gol, o gol de empate, já passava de 45, se eu não me engano. Gol de empate. Vale ressaltar que aquilo ali sentenciaria o Vasco na Série B se o Vasco perde aquele jogo. Exatamente. Então o Vasco praticamente daria adeus ao acesso. Se ele perde aquele jogo, porque ficaria ali, se eu não me engano, sairia do G4, mas era alguma coisa ali que... E a gente vinha numa fase muito ruim. Então uma derrota ali, você vê, o Vasco... Eu acho que foi que quebrou a sequência de 8, 9 derrotas ali, né? A gente tinha uma sequência de não vitórias fora de derrotas fora de casa. O Vasco vinha num estado de nervos muito grande, jogadores, comissão técnica, torcida, todo mundo muito abalado. E se a gente perde esse jogo, a gente sai do G4. E aí, para um clube grande, que tá abalado, que tem uma 4 rodadas pro final, né? Faltando muito pouco para acabar o campeonato. E a gente sai do G4, ali ia ser realmente um problema muito grande. Não ia decretar que a gente não ia subir, mas a gente ia ficar bem encaminhado para não subir. E veio a virada com a cara do Vasco. Épica. A virada que o Vasco, como nunca mostrou... como nunca não, como sempre mostra que é o time da virada. O time do amor, que faz cara? Aquela virada épica, sensacional. Enfim, é difícil até de falar, porque foi tão emocionante isso. Eu gritava tanto dentro de casa, meu irmão, que foi um absurdo aquilo ali. Esse jogo, cara... Alex Teixeira meteu 2 gols. Ele meteu o gol do empate e o gol da vitória aos 49. Acho que os dois no acréscimo. Os dois no acréscimo. Terceiro. Um já passava de 45 e o outro foi aos 49. No apagar das luzes, literalmente. Esse jogo, cara, vou te falar que... se você perguntar pro vascaíno... talvez, eu acho que a gente escolheu bem aí os 2 lances, né? Esse o próximo que a gente vai falar. Porque eu tenho certeza, se perguntar para 10 vascaínos e perguntar quais são os 2 momentos mais marcantes do Vasco na Série B, eu não tenho a menor dúvida que todo mundo vai concordar. Esse e o próximo jogo, exatamente. O desse aí, cara, foi... É difícil até descrever. E o nosso agradecimento aqui é o nosso Alex Teixeira, nosso cria, né, cara? Que por mais que ele não tenha feito uma boa temporada, talvez ele nem continue no nosso... Eu não sei se já está sacramentado que ele não vai ficar em 2023. Ainda não está sacramentado, mas não deu retorno. Mas ele ainda não deu retorno pro Vasco, enfim. Mas fica aqui o nosso agradecimento a você, Alex Teixeira, que é Vasco, então merece todo o nosso respeito e honrou aí nesse jogo aí, tirou onda, salvou a gente. Obrigado. É isso, cara. E agora a gente vai pro nosso último gol que a gente selecionou. Esse merece que a gente dedique. Que esse, rapaz, é o seguinte, eu vou até deixar para você falar aquilo que você quer falar, você já até comentou comigo antes, que é o seguinte, o nosso Raniel, né, um jogador... Ranisauro, tão questionado pela torcida do Vasco, né, durante toda a campanha de 2022, mas um cara que mostrou, acima de tudo,
que tem um espírito de liderança absurdo, que tem uma frieza naquele momento certo, que todo matador, todo goleador tem que ter. E ele mostrou que, meu irmão, desculpa o termo, ele tem culhão, meu irmão. Pegou a bola, botou debaixo do braço, embaixo da torcida adversária, Ilha do Retiro lotada, Vasco perdendo o jogo, também nos acréscimos, e ele pega a bola e dá conta do recado. E aí você tem até o recado pra dar aí, não tem? Raniel, ó, pode ter certeza, parceiro, que a torcida é muito grata a você, que quando a gente olha, ó, Marquinho, Rodrigo, perdendo o pênalti pra seleção, meu irmão, fazer um gol de pênalti numa circunstância adversa é só pra quem tem culhão, como ele falou. É verdade. E, meu irmão, a torcida do Vasco é muito grata a você, ela deseja muito sucesso na tua carreira. Isso. Tá, e pode ter certeza, cara, que São Januário é um estádio que vai estar sempre de portas abertas, cara, pra te receber. Talvez não como jogador, mas pode ter certeza que você virou um xodó da torcida, ele tá, meu irmão? vai ser um cara que vai ter um carinho, que a gente vai ter um carinho muito grande, pode ter certeza absoluta, porque na hora que a gente precisou, ele foi lá e resolveu, botou debaixo do braço, meu irmão, e não tem pra ninguém. Foi lá e meteu o gol. E que, assim como o anterior que a gente falou do Operário, se a gente não empata aquele jogo, o gato subia no telhado também. Também, então, né, cara? Então a gente passou uma Série B aí muito difícil, assim como foi muito difícil também o nosso início aqui, mas valeu. Acho que o ano de 2022 foi um ano pra gente muito positivo, pra gente ser Vasco, pro Vasco da Gama, enfim. Então tá aí, a gente preparou pra você essa live de uma forma curta, de uma forma resumida, que é só para você ficar com essas lembranças aí. Se é que teve algo positivo em 2022, a gente tentou separar aí para você e realmente foi positivo. Esses momentos foram sensacionais. Foi, cara, foi. E eu aí, como você falou, se tem coisas positivas, cara, que 2022 nos trouxe, é o engajamento da torcida, é mostrar que a torcida do Vasco é como poucas nesse mundo, do quanto ela abraça o time, abraça o clube, seja através de alavancas de programa de sócio, seja através de crowdfunding de quadra de basquete. Engajamento de rede social. Seja pela contribuição no CT, que a torcida do Vasco ajudou lá na construção do CT. O fato é que 2022, com o término da asfixia financeira, né? E aí vamos falar agora de uma virada de chave gigante para 2023, a gente não tem a menor dúvida que esses elementos de time competitivo, torcida engajada e saúde financeira, torcida vascaína, pode aguardar que 2023 já será um ano extremamente positivo pra gente, já de algumas conquistas que a gente vai ver, porque eu sou otimista para conquistas e teremos isso, no ano que vem, que cara. Deus te ouça, então. E aqui a gente se despede de vocês. Do ano. Agradecendo muito, muito a sua audiência, a sua participação, sua colaboração. E a gente promete em 2023 de continuar nessa pegada, trazendo novidades para vocês, trazendo entrevistados relevantes e com certeza vai ser um ano que vai dar Vasco. E vamos brindar, Luizão. Vamos brindar aqui, abrindo aqui, ó. Um brinde a vocês. Um brinde a vocês aqui, ó, gente. Vascaíno. Aqui é Vasco. Obrigado por tudo, ó. Esse brinde aqui, esse gole é para cada um de vocês. Encontro marcado no Caldeirão, no dia 15 de janeiro, já com Vasco e Madureira, pontapé inicial. Vamos nessa. Aqui é Vasco.